Lucas, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a qual o evangelista Lucas, no capítulo 15, nós vamos encontrar algumas verdades para subsidiar aquilo que nós vamos propor para a igreja, crendo que na direção do Santo Espírito de Deus. Amém? Capítulo 15, eu inicio no versículo 1 dizendo: chegando-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir, mas os fariseus e os escribas murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe propôs esta parábola: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até achá-la, e quando a encontra, ponha nos seus ombros, cheio de alegria, e vai para casa. Então convoca os amigos e os vizinhos. Eles diz: alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Podeis assentar, por gentileza. Antes de iniciarmos aqui, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Elias, pastor dessa igreja, os demais companheiros. Louvar a Deus pela vida do diácono Robert, que foi instrumento usado por Deus para fazer essa ponte, para estarmos aqui. E eu fico feliz da confiança dessa igreja, de podermos estar juntos, cooperando neste culto. E eu quero também parabenizar os irmãos, pela iniciativa do tema, resgatando princípios em tempos desafiadores. É somente, irmãos, uma igreja que está na direção de Deus, que em tempos desafiadores, em tempos, como diz o apóstolo São Paulo, trabalhosos, propõe uma temática para dar base aos trabalhos que seguirão durante este ano. E eu fiquei muito feliz. E ao passo que nós ficamos felizes, nós ficamos também preocupados. Porque nós precisamos entender que quando o Senhor,
ele dá uma direção para o anjo da igreja, quando Deus ele dá a direção de um tema, quando Deus dá um foco para um líder, é porque Deus tem um propósito em cima dessa direção. E resgatar princípios em tempos desafiadores faz, meus irmãos, com que cada um de nós, começando por mim, faça uma analogia no propósito que Deus tem para a noite de hoje e para a igreja, consequentemente, para este ano. Uma vez que nós vimos que a projeção, a temática a ser desenvolvida é o resgate. E eu fui procurar o que significa resgate, tanto no conceito bíblico, quanto no conceito da nossa língua portuguesa. E eu pude observar, meus irmãos, que resgate, ele vem do verbo hebraico, gaal, que significa, resgatar, é o mesmo que recuperar algo cedido a outrem, ou seja, é recuperar aquilo que foi perdido, aquilo que pode ter sido desprezado, ou até mesmo aquilo que pode ter sido tomado à força, roubado, tomado de assalto. Isso é resgatar. E não é um resgate, meus irmãos, que nós observamos a perda e falamos, olha, queremos de volta, não. Todo resgate, ele é um próprio preço que é pago por aquilo que foi perdido. Então, quando o pastor da igreja, quando o Espírito Santo, ele está direcionando para se resgatar, nós precisamos entrar no foco do Espírito Santo, e a primeira coisa que nós precisamos compreender, foi nos tomado algo. Nós perdemos alguma coisa que era das nossas posses, mas que agora foi tomado. Se o Espírito Santo está nos direcionando a resgatar, é porque nós perdemos alguma coisa, foi tomado alguma coisa de nós. É possível que alguns de nós, irmãos, de forma direta, voluntária ou involuntária, podemos ter perdido alguma coisa. E Deus está nos convidando para resgatar, para tomar de volta. Essa palavra resgate, ela é um verbo transitivo direto. Nós precisamos, nesta noite, queridos, entender que não é uma simples reunião, mas o Espírito de Deus nos trouxe para nós fazermos aqui uma reflexão daquilo que nós temos perdido. Louvado seja o nome do Senhor, resgatando princípio. E o que é princípio, meus irmãos? Princípios são, ou é o conjunto de normas, ou padrões de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou por uma instituição. Deus, ele pode tratar diretamente comigo, uma pessoa. Deus pode tratar com você, uma pessoa. Mas Deus também pode tratar de forma direta com a sua igreja. A noiva do Cordeiro, a Rebeca de Isaac, a igreja que há de ser levada. Então nós precisamos compreender que é momento de resgatarmos princípios. O tempo desafiador, não é necessário falar. Quando nós olhamos para o cenário da nossa nação, nós percebemos que estamos vivendo tempos desafiadores.
Quando nós olhamos para dentro da nossa casa, quando nós olhamos para dentro de nós podemos compreender, nós estamos vivendo tempos desafiadores. Quantos que nessa noite vieram para a casa de Deus, porque o Espírito Santo te trouxe? Porque se dependesse de mim, de você, talvez nós teríamos ficado na zona de conforto da nossa casa. Por quê? Porque estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos de frustração. Quantos que estão jogando a toalha, por quê? Porque foram frustrados. Quantos que já não estão caminhando mais, por quê? Porque foram, de alguma forma, decepcionados. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, querida igreja do Senhor, para dizer a cada um de nós precisamos resgatar tudo aquilo que estamos perdendo, tudo aquilo que já foi tomado, tudo aquilo que por algum motivo nós desprezamos. Por quê? Porque os tempos são trabalhosos, os tempos são desafiadores. Aleluia, está na casa de Deus nessa noite. Nós viemos falando isso no carro, meus irmãos. Está na casa do Senhor nessa última hora. Não é para todos, mas é para aqueles que resolveram servir o Senhor de verdade. É para aqueles que estão no grupo dos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. E eu estou vendo crente dessa classe aqui nessa noite. Deixa eu ver se você já chegou. Deixa eu ver se você realmente serve a Deus em espírito, em verdade. É um crente atemporal, é um crente incondicional. Não importa o tempo, não importa a hora, não importa, aleluia, a condição. Você está dizendo: eu continuo sendo crente, mas mudou o governo, mas eu continuo servindo a Deus. Alabacandará. Aleluia, e é isso que Deus Ele quer de nós nessa noite, querida igreja do Senhor. É tempo de resgatar, é tempo de nós resgatarmos os princípios nesses tempos difíceis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluias, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, para nós entrarmos na mensagem, aleluias, eu estava vendo algo, meus irmãos, porque eu sou muito curioso. Nós que falamos da palavra de Deus, nós que estamos diante da igreja, nós precisamos estar sempre nos inteirando. E eu fui fazer uma pesquisa sobre a questão dos princípios, porque muitas vezes nós fazemos uma confusão entre princípios e valores. Parece que é tudo igual, mas há uma diferença. Princípios e valores, nós já entramos na palavra de Deus. Me permita nessa noite, louvado seja o nome do Senhor. Existe ali nos Estados Unidos, irmãos, um homem muito influente. Quando eu digo que ele existe, porque o seu trabalho continua sendo como best-seller. Esse escritor muito conhecido, ele escreveu várias obras, e ele vai falar sobre os princípios e os valores, mas ele vai dar ênfase acerca dos princípios, e ele vai dizer o seguinte: olha, o princípio é como um diamante, como uma joia rara, e os valores, eles podem ser comparados a quê? A um carvão. Isso, um mineral, ele pode ser considerado um carvão na sua forma que você queira compreender. E ele diz o seguinte: olha, o princípio, além de ser precioso, ele é rígido, é inquebrável, é atemporal, ele é universal, e por si só, ele não se quebra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
E ele diz o seguinte: olha, se você quer um exemplo de princípio, você pega o amor. Se você quer um outro princípio, você pega a justiça. Se você quer dar um outro exemplo, você pega o equilíbrio. E você vai ver que esses princípios aqui citados, eles são universal. Se você chegar lá na Europa, o mesmo amor por uma pessoa sentido aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, lá na Europa, lá na Ásia, é a mesma coisa. Por quê? Porque são sentimentos universal. Mas você pega um valor, o valor, meus irmãos, ele depende muito do que? Da cultura que você está, ele depende da condição que você está no momento, ele depende muito de como está o seu estado de humor. Você pode valorizar um sorvete agora, mas se você estiver com uma dor de dente, ou com a garganta inflamada, você não vai valorizar. Por quê? Porque é valor. E é justamente aqui que eu quero convidar a igreja do Senhor, para que nessa noite, nós venhamos juntos, a observar os nossos princípios cristãos, e os nossos valores cristãos. E eu quero convidar a igreja do Senhor, para nós servirmos a Deus, não somente com os valores que nós temos. Quando nós vemos a igreja do Senhor com uma porta bem grande, e as pessoas vêm entrando, as multidões vêm se chegando, mas nós olhamos para o fundo, há uma porta bem grande também, onde as pessoas vão saindo, onde as pessoas não vêm, não continuam, não permanecem, não prospera. E aí que nós precisamos fazer uma analogia. O que é que está acontecendo? Como é que nós estamos vivendo o Evangelho do Senhor Jesus nos dias de hoje? Nós adotamos o Evangelho para ser princípio cristão? Ou nós estamos, no momento, aceitando o Evangelho para ser um valor que nós temos? Porque quando nós adotamos como valor, e nós estávamos aí há 3 meses atrás com uma euforia muito grande, uma expectativa política, partidária, e muitos de nós dizíamos: estamos juntos, o Brasil é nosso, nós vamos vencer, nós somos patriotas. Mas as coisas passaram. Isso é valor, meus irmãos. Mas quando nós temos princípios, aconteça o que acontecer, nós estamos em Cristo Jesus, nós continuamos servindo o Senhor. Pode entrar, se Deus permitir, o comunismo, mas a igreja não deixa de ser igreja, porque a sua esperança está no Senhor. A sua esperança não está, meus irmãos, em uma sigla partidária, não, mas a nossa esperança, a esperança da igreja do Senhor Jesus, ela está naquele que nos resgatou, naquele que nos comprou com o seu sangue. Aleluia. Por isso que nessa noite, meus irmãos, enquanto nós vemos que o diamante, ele é precioso, enquanto nós vemos que o diamante é inquebrável, nós vemos que o carvão é algo maleável, é algo indivisível, é algo subjetivo, é algo que quando nós olhamos por fora, parece ser algo bonito, parece ser algo tão forte, mas quando nós olhamos pelo lado de dentro, nós percebemos que não é nada disso. E é justamente aqui que eu quero, nessa noite, meus irmãos, propor algo à igreja do Senhor. Os princípios, eles são essenciais,
e eles estão verdadeiramente alinhados com o quê? Com a nossa essência. Se você é verdadeiro, se você serve ao Senhor de fato e de verdade, em qualquer momento, você continua servindo. A sua fala denuncia que você serve a Deus. A sua maneira de viver, ela denuncia que você serve a Deus. O teu jeito de andar, ele continua dizendo, esse de fato é verdade. Já, meus irmãos, os valores, eles demonstram aquilo que está por fora. Já viu aquela velha expressão? Julgam o livro pela capa sem conhecer o conteúdo. Isso pode ser o emblema de alguém que vive simplesmente de valores. Os valores podem ser alterados. É como aquele bichinho que muda de cor automaticamente, mediante o quê? Mediante o ambiente. Mas nessa noite Deus, Ele quer uma igreja, meus irmãos, que embaixo d'água ela continua glorificando o seu nome. Se ela estiver na atmosfera, ela continua dizendo por quê? Porque nós não somos daqui, e os nossos valores também não podem ser daqui. Mas os nossos princípios precisam ser da palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, e voltando aqui para a palavra de Deus, nós lemos aqui, eu quero falar acerca dessa parábola, que ela contém 3 figuras emblemáticas. Para ganharmos tempo, nós lemos somente aqui acerca da ovelha. Mas eu quero falar nessa noite, se o tempo nos permitir. Eu quero falar da ovelha, eu quero falar da dracma, e eu quero falar do filho. E eu quero hoje, aqui com autorização do pastor Elias, pedir aos irmãos, por gentileza, para manter as suas Bíblias abertas. Para quê? Para nós conferirmos. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que nós falamos até aqui, irmãos, é só para nos dar base, é para nós tentarmos introduzir o raciocínio, mas o que de fato tem valor é a Bíblia Sagrada, o que de fato é imutável é as palavras santas que estão escritas na Bíblia Sagrada. E quando, meus irmãos, eu disse que essa colocação, essa direção de falar acerca de resgate, ela é muito importante, por quê? Porque nós vemos aqui que Jesus está em um determinado lugar, e Jesus, com todo o seu ensino, Jesus, ele consegue atrair as pessoas. E aqui o capítulo 15 está dizendo que chegava-se a Jesus os cobradores de impostos e também os pecadores. E eles chegavam com um propósito. Qual que era o propósito? Eles chegavam para o ouvir. E então Jesus, que estava pronto a falar, Jesus, ele também, meus irmãos, ele vai perceber, Jesus, ele vai contemplar alguém que diz que Jesus simplesmente ouviu de maneira divina a murmuração dos fariseus. Outros dizem que esses fariseus, eles estavam presencial, eles estavam ali na presença de Jesus também. E eu não quero me fechar nessa tese, nem de que eles estavam e nem de que eles não estavam.
Até porque Jesus, para saber o que eu e você pensa, nós não precisamos estar presente, porque Ele está presente em todos os lugares. Então o que a Bíblia diz é que Jesus, Ele percebe a murmuração dos fariseus. E Jesus, percebendo essa murmuração, dentro deste cenário, dentro deste contexto, o versículo de número 3 diz que Jesus, o que Ele faz? Jesus propôs esta parábola. Meus irmãos, Jesus percebe que as pessoas estavam perdidas. Jesus percebe, pastores aqui presentes, que existiam pessoas com necessidades de serem resgatadas. Existiam pessoas que estavam literalmente perdidas. E essas pessoas eram pessoas sábias, eram pessoas que tinham sensibilidade. Por quê? Porque quando elas percebem que Jesus tinha algo para oferecer, e o que Jesus tinha para falar, era algo que resolvia os seus problemas. Então a Bíblia, neste caso aqui, ela não fala que eles chegaram em busca de cesta básica. Não, eles não chegaram atrás de um milagre para os seus corpos físicos, não. Mas a Bíblia diz que eles chegaram para quê? Para ouvir Jesus falar. E eu quero, com muito respeito nessa noite, perguntar para a igreja aqui, quem que de fato ainda acredita que através da voz de Jesus os nossos problemas podem ser resolvidos? Eu acredito nisso, meus irmãos. Todas as vezes que eu abro a Bíblia Sagrada, eu ainda sou um crente fanático. Graças a Deus por isso. Eu ainda creio que abrindo a palavra de Deus, Deus, Ele fala comigo. Eu ainda creio que dobrando o meu joelho e falando o nome de Jesus, Ele é capaz de comunicar comigo. Por quê? Porque Ele sempre terá uma palavra para mim, uma palavra para você, uma palavra para a sua família. E era essa a fé dos publicanos e também dos pecadores. E eles chegavam até Jesus com o intuito de quê? De ouvir a voz de Jesus, de ouvir as respostas que estavam por trás das suas parábolas. Eles sabiam que quando Jesus falava, se eram por parábolas, se eram, Jesus tinha a solução para os seus problemas. Meus irmãos, um princípio que a igreja não pode perder jamais, um princípio que a noiva do Cordeiro não pode perder é este. Hoje, aleluia, eu vou na igreja, hoje é culto de oração, mas Jesus pode falar comigo no culto de oração. É um princípio que a igreja tem que ter, o princípio da confiança, o princípio da fé. Aleluia, a Bíblia diz que todos aqueles que se aproximam de Deus, eles precisam se aproximar crendo. A primeira coisa é que Ele existe. Depois nós precisamos crer que Ele tem interesse em nos presentear, em dar presente a cada um de nós, em abençoar a nossa vida, em resolver o nosso problema, em mudar o nosso conceito. Por quê? Porque Jesus, todas as vezes que Ele olha para a sua igreja, Ele olha vendo um povo carente e um povo que Ele quer ter com Ele para viver eternamente. Então a Bíblia diz que estes homens chegaram para ouvir Jesus. O dia, meus irmãos, que você vier no culto, o dia que você participar de uma reunião, olha, hoje eu vou no culto porque eu vou encontrar o irmão e eu vou vender o meu carro lá no culto. O dia que você falar, olha, eu preciso ir no culto porque tem algumas irmãs que estão me devendo a Jequiti e eu vou encontrar elas lá. Olha, eu vou no culto porque agora mudou uma mocinha, é lá de Ibiraci para cá, é bonitinha, eu vou participar do culto. Você está perdido. Você que está atrás de receber o Avon, o Jequiti, você está no lugar errado.
Você que veio vender o seu carro, você está no lugar errado. Mas o dia que você disser, olha, ainda com poucas pessoas, ainda com muitas pessoas, eu vou ao culto hoje. Hoje eu vou lá na aula da escola bíblica dominical, e eu tenho certeza, esse problema que está me incomodando, este sonho que eu não desvendo, esta tristeza que não sai de dentro de mim, Jesus há de me revelar, Jesus há de falar comigo. Aleluia, essa casa continua sendo, meus irmãos, aquilo que Deus disse a Salomão, e esta casa será chamada casa de oração, é casa de adoração, é casa de socorro, é casa de vitória. Nós não podemos perder essa visão, igreja. Pessoas frustradas, o culto estava ruim, não estava não, se estava ruim é porque você não se dedicou, porque o culto quem dá é cada um de nós, aleluia, mas eles chegaram para ouvir Jesus, mas tinha um outro grupo ali, meus irmãos, e esse grupo, eu acredito que aqui não tem, mas se tiver nessa noite, Jesus pode te mudar de grupo. Existe o grupo dos murmuradores, os fariseus, e esses fariseus, irmãos, aleluia, por onde nós passamos, está inteirando a 10ª igreja que nós dirigimos, nós já encontramos com esse grupo em quase todos os lugares, mas pode ser que aqui não tenha. E se não tiver, você dá glória a Deus. Se tiver, Jesus pode mudar hoje. Aleluia! A Bíblia diz que eles começaram a murmurar e argumentar. Olha, esse Jesus, ele faz o quê? Ele recebe pecadores. E não somente recebe pecadores, mas ele compartilha do seu marmitex com eles. Jesus está participando do churrasco com os pecadores, com os publicanos. Jesus está tomando café com os pecadores. Jesus está dando moral para esse grupo de publicanos. Meus irmãos, olha que coisa, como é lindo a palavra de Deus. Dentro deste contexto de murmuração, dentro deste contexto, enquanto havia um grupo murmurando, havia um grupo querendo ouvir, olha como é a guerra espiritual, olha como nós estamos vivendo, meus irmãos, dias trabalhosos e desafiadores, porque essas duas turmas ainda estão por aí, mas nessa noite eu vim dizer que há poder no sangue de Jesus. Oh, Rabacandarai! Há poder no sangue de Jesus. Há uma batalha travada, enquanto há um grupo dizendo, nós precisamos orar, e há um outro grupo dizendo, mas para que tanta oração? Enquanto há um grupo dizendo, olha, nós precisamos resgatar, há alguém dizendo, para que isso? Já não é tempo disso, mas nessa noite, nós estamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluias! E dentro dessa guerra espiritual, irmãos, porque isso aqui é guerra espiritual, e nós precisamos compreender isso, igreja. Tudo que está intrinsecamente ligado com a eternidade, tem tudo a ver com as coisas espirituais. Aqueles fariseus, eles se levantam como pedra de tropeço, eles se levantam como uma barreira para impedir, para obstruir o caminho daqueles que querem ouvir a Jesus. E é por isso, meus irmãos, que Jesus, ele vai nos dar uma lição de importância. Jesus, ele vai nos dar, meus irmãos, uma importância de quê? Que ele sabe separar as coisas. Jesus muitas vezes ele nos mostra que ele não é como nós. Jesus ele nos mostra, meus irmãos, que ele não é levado por vento, por quantidade, não. Ele não é levado, ele não é influenciado.
Jesus, quando percebe essa murmuração, a primeira coisa que Jesus vai fazer, Jesus vai usar de sabedoria. Veja aí o versículo de número 3. Então Jesus propôs esta parábola, e ele começa a dizer: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até achá-la, e quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e vai para casa, e então convoca os seus amigos e... Eu quero que a igreja repete comigo. Ele encontra os seus amigos e... Encontra os seus amigos e... Meus irmãos, essas duas palavras aqui me intrigou. Eu falei, mas por quê? Será que não são todos amigos? Por que que há essa distinção? Por que que há essa distinção? Por que que ele está feliz? E ele vai chamar todos para a festa. Mas não são todos, são os seus amigos. A Bíblia diz que ele chama os seus amigos e os seus vizinhos. Todos podiam participar da festa, todos eram para partilhar da sua alegria, todos eram para ver o feito que estava acontecendo, mas nem todos podiam receber o mesmo tratamento de serem chamados de amigos. E aí eu fui para a Bíblia, porque a Bíblia diz que há amigos que são mais chegados do que irmãos. Meus irmãos, é tempo de nós resgatarmos os princípios, é tempo de nós olharmos e sermos pessoas sábias, sensíveis, guiadas pelo Espírito Santo, saber com quem que nós vamos andar, saber até onde nós podemos chegar, saber com quem nós podemos nos alegrar com todos, mas nem todos são nossos amigos. Nem todos podem serem chamados de nossos amigos. Quando nós vamos ler, isso aqui é tão sério que a segunda, ou seja, a segunda personagem dessa parábola, porque nós achamos que são 3 parábolas: a parábola da ovelha, a palavra da dracma e a palavra do filho, mas não, é uma parábola somente. Quando nós chegamos aqui, vamos seguir na Bíblia, vamos seguir lendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos terminando, irmãos. Capítulo 15. Nós estamos lendo aqui que ele vai para casa e convoca os amigos e vizinhos, e diz-lhes: alegrai-vos, porque alegrai-vos comigo, achei a ovelha perdida. Versículo de número 7. Digo-vos que, do mesmo modo, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Leia comigo o versículo 8 que diz: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achá-la, e quando a encontra, o que que ela faz? Convoca as amigas e as vizinhas, dizendo: assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se
arrepende. Meus irmãos, essa parábola que nós estamos lendo, ela tem tudo a ver com o tema que foi proposto: resgatar princípios em tempos desafiadores. Há quem diga que essa parábola é a parábola do perder, é a parábola do procurar, é a parábola do encontrar e do se alegrar. Essas 4 situações, esses 4 verbos, eles vão nos acompanhar durante este ano. Se você perdeu alguma coisa, você há de procurar. Se você encontrou, você há de se alegrar na presença do Senhor. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, o que a Bíblia diz que um resgate, ele tem um preço. Quando nós vemos a ovelha, quando o dono daquela ovelha percebe que ele perdeu, ele não vai lamentar para os seus vizinhos. Perceba que quando ele entende que havia perdido, ele não coloca no jornal, ele não pede ajuda para ninguém. Por quê? Porque o interesse era dele. O resgate falava acerca da posse que ele havia perdido. Então a ação era uma ação individual. E é justamente isso que nós precisamos entender, meus irmãos. Muitos de nós precisamos resgatar algo nessa noite. Precisamos resgatar algo este ano. E não adianta você compartilhar com algumas pessoas aquilo que é para você fazer. Nós aprendemos com o dono da ovelha. Jesus, ele não propõe essa parábola simplesmente para enfeitar o evangelho de Lucas, não. Jesus tinha, meus irmãos, Jesus estava combatendo uma heresia que estava acontecendo. Jesus estava combatendo o desvio de conduta dos fariseus. Jesus queria impor a sua doutrina. Jesus, quando eu digo impor no bom sentido, Jesus queria implantar a sua doutrina. Por quê? Porque ele via que aqueles murmuradores estavam sendo pedra de tropeços. E Jesus então ele diz, olha, na parábola que ele propõe, aquele homem percebe que perdeu a ovelha, mas ele não ficou se lamentando. Ele não pensou, olha, se eu for para a Universal, lá resolve o meu problema, porque lá tem sal grosso. Se eu for para Deus e amor, lá tem oração o dia todo. Por que você não ora aqui? Aqui também pode orar o dia todo. Pede a chave para o pastor, passa o dia orando. Eu te garanto que ele não vai deixar colocar sal grosso, né, pastor? Mas se você quiser, meu irmão, passar a noite inteira orando, Jesus há de te dar vitória. Então não importa o lugar que você está, não é a igreja que você pertence, não é as pessoas que vão orar com você, não. Mas a Bíblia diz que aquele homem, ele foi atrás da sua ovelha. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Deixa de contar com a ajuda da sua esposa, deixa de esperar pela oração do seu filho, mas se levanta nessa noite e diz, olha, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou atrás da minha ovelha perdida, e quando eu encontrar, eu vou colocar nos meus ombros, eu vou me esforçar, porque para colocar nos ombros, meus irmãos, tem que se dobrar, tem que carregar peso, tem que voltar para casa, e ainda tem que proclamar um momento de alegria. É isso que Deus está dizendo para nós. Ninguém vai resgatar nada se ficar só mexendo no Facebook, se ficar só procurando, meus irmãos, facilidade, não. Mas nessa noite Deus está falando conosco, nessa noite Deus está nos despertando. Olha, sabe como é que se resgata alguma coisa? Empreendendo força, se esforçando, indo atrás e buscando, e a alegria fala de gratidão, irmãos. Aquele homem, depois que encontra aquela ovelha,
Ele não vai fazer como os 9 leprosos que se esqueceram, não. Mas ele vai proclamar uma festa. Até quem não era seu amigo, ele chama para a festa e diz: olha, é momento de regozijo, é momento de festa, porque havia um princípio, o princípio da posse foi perdido, foi levado, mas eu fui atrás, eu resgatei, e o nome do Senhor pode ser glorificado. Aleluia! O que é que você tem perdido, meu irmão? O que é que você tem perdido, minha irmã? A Bíblia fala em várias passagens de algo que foi perdido. O próprio Jesus, irmãos, ele vai falar para uma igreja: olha, eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Eu tenho contra ti que se esquecesse de onde foi tirado. Eu tenho contra ti, aleluia, de deixaste de lado a gratidão. Eu tenho contra ti que já abandonaste o que? A santificação. São perdas que vão acontecendo sorrateiramente, mas nessa noite, meus irmãos, o Senhor está dizendo a cada um de nós: é preciso empreender força para se resgatar algo. Aleluia. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando aquela mulher percebe, ela vai mexer nos seus guardados. Ela que tinha 10 dracmas, 10 moedas de prata, ela vai perceber que está faltando uma. A Bíblia não diz que alguém contou para ela, não, ela mesma reconheceu: olha, está faltando uma dracma aqui. Meus irmãos, que nessa noite nós não ficamos esperando uma profecia, que nós não precisamos ficar esperando um anjo colocar a espada no nosso rosto para dizer: olha, é preciso resgatar aquilo que foi perdido. Mas que nós, cada um de nós, possamos olhar para dentro de nós e perceber como essa mulher. E a Bíblia diz que quando essa mulher percebe que perdeu, que precisa resgatar, ela entra em ação imediatamente. Olha a primeira coisa que ela faz: ela acende a candeia. Sabe o que ela faz? Ela se lembra dos Salmos, que diz: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Ela se lembra: olha, para que eu encontre, para que eu resgate, a primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso colocar luz. Luz é o contraste da escuridão. Eu preciso tirar qualquer situação de treva da minha vida, da minha casa, para que eu encontre aquilo que eu perdi. Acende a candeia nessa noite, igreja do Senhor. Aleluia, o Espírito Santo está aqui nessa noite para dizer a cada um de nós: o problema das 5 nessas, meus irmãos, é que lhes faltaram, aleluia, o combustível para a lamparina ser acesa. Tem muitos perdendo porque perderam o azeite. Tem muitos perdendo porque está faltando. A lamparina está apagada. Mas a Bíblia diz que essa mulher, quando ela percebe que está perdida, que está perdendo, que algo lhe foi tomado ou perdido, a primeira ação dela é acender a candeia. Acender a candeia. Depois o que ela faz? Ela propõe uma faxina. Eu preciso fazer uma faxina aqui. Eu preciso fazer uma faxina. Eu preciso varrer a casa. Irmãos, tem muita casa suja. A Bíblia diz que Deus agora, Ele não habita mais em casas feitas por mãos de homens, mas Ele está no tabernáculo. Nós somos a casa nessa noite. E se for preciso Ele fazer nessa noite uma faxina dentro de cada um de nós, para nós encontrarmos aquilo que foi perdido, Ele está pronto a fazer. A Bíblia diz que a mulher, ela varreu a casa. E depois dela varrer a casa, ela buscou com diligência
Mas ela buscou somente alguns minutos, não. Perseverança. Ela buscou até achar. Por que muitas pessoas não estão resgatando aquilo que perdeu? Porque às vezes, essa semana eu falei lá na nossa congregação, não tem nada contra, mas eu às vezes fico preocupado com o modismo que se coloca no nosso meio, no meio evangélico. São 12 dias de vitória para 12 meses. São 12, e aí eu fiquei até preocupado, que eu vi, o irmão colocou 6 dias de oração para 6 meses. Eu falei, e os outros 6 meses? Como é que vamos fazer? Irmãos, eu sempre falo na congregação, nós não precisamos viver de modismos. A igreja do Senhor Jesus, quando nós lemos na Bíblia, meus irmãos, somos nós que inventamos esses modismos, essas novidades, mas a igreja do Senhor, a Bíblia não diz que Pedro e João estavam em um mês de campanha, não, mas a Bíblia diz que às 3 horas da tarde, a hora nona, Pedro e João estavam marchando, estavam indo para a casa de Deus, para quê? Para orar. Meus irmãos, nós não precisamos de dias específicos, não. É bem verdade que lá em Israel o ano todo era festa, só que era uma coisa, meus irmãos, eles não precisavam de dias específicos para receber a bênção de Deus, não. A qualquer momento, a Bíblia diz que havia um paralítico que ficava de plantão, esperando o quê? A água ser agitada. Meus irmãos, não há dia específico, aleluia, até alguém que diz aí fora, quem sabe, meus irmãos, faz a hora, não espera acontecer, não. A igreja é quem provoca o seu milagre, a igreja é quem provoca o seu resgate. Não dependa de ninguém para que a tua bênção chegue na tua vida. Aleluia, mas faça como essa mulher, procure até encontrar. Eu acho que eu já passei do horário, meus irmãos. A sorte que está chovendo, a chuva está me ajudando, mas eu quero, com permissão, convidar a igreja para ficar de pé.